Evangelho de Mateus, capítulo número 26. A primeira passagem é a partir do verso número 6. Mateus 26, verso 6 diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de perfume cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe: Por que molestais esta mulher? Agora, a outra passagem, ainda no capítulo 26, a partir do verso 31. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora, ainda no capítulo 26, a partir do verso número 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações, às nossas mentes, que o Senhor nos edifique, que Ele fale, apesar de nós, mas que Ele comande dos céus uma palavra de edificação, de exortação, de construção para as nossas almas. O texto fala de uma personagem muito rica. É Pedro. O apóstolo Pedro é um homem de muitos contrastes. É a pessoa que mais ocorre, que mais aparece, que mais tem ocorrências no Novo Testamento. Depois de Paulo, com 163 vezes, a palavra Paulo, aparece Pedro com 161 vezes. Nenhum dos outros discípulos aparece tanto. Ele estava em alta sempre. A palavra Pedro significa rocha ou pedra. E o seu nome original era Simão, que significa aquele que ouve. Ele era filho de um homem chamado Jonas, por isso está escrito filho de Simão Bar-Jonas. Era também um pescador, Jonas. Ele e seu irmão André eram sócios de João e de Tiago. Tinha uma empresa de pesca, uma sociedade. Pedro morava primeiro em Betsaida, perto de, acho que quase à beira-mar da Galileia, e depois estabeleceu-se em Cafarnaum, junto com a sua sogra. Pedro era provavelmente de 30
há 40 anos de idade nesta ocasião, na ocasião em que foi chamado. E ele e seu irmão, juntos com os outros dois, Tiago e João, ele e André, foram chamados quando eram discípulos de João Batista. Nessa ocasião, foi quando Jesus lhe deu o nome de Cefas, que é em siríaco, que é uma palavra siríaca, e em grego significa pedra. Simão era um galileu. O que é que significa isso? Isso diz muito do temperamento dele, da estrutura psicológica. Eles tinham, os galileus, dificuldades com os sons guturais da garganta. E alguns outros sons eles não conseguiam pronunciar, tinha uma fala arrastada. O sotaque galileu foi o que traiu, foi o acessório que fez com que Simão fosse traído quando estava no tribunal, seguindo Jesus, ainda que à distância. Parece que ele se estabeleceu na cidade de Cafarnaum, quando Cristo começou seu ministério. Sua casa era grande. Eu vi há muito tempo que descobertas de ruínas das casas ao redor do mar da Galileia. Provavelmente a casa de Pedro não era uma casa muito simples. A gente pensa que por ser pescador era muito pobre. Não era. Era uma profissão muito vantajosa na época. Então, a casa dele era suficiente para abrigar o seu irmão André, sua sogra, e até Cristo, que também parece ter vivido um pouco com ele. Marcos 1, 29 e 36 e 2 e 1. Bem como a sua própria família. Aparentemente a casa tinha 2 andares. Os galileus tinham um caráter próprio. Eles tinham uma reputação de independência e força, que muitas vezes acabava em turbulência, em amotinação. Eles eram, ao mesmo tempo, muito francos e mais transparentes do que os seus irmãos do sul, e falavam um dialeto particular. Em todos os aspectos, eles gostavam de franqueza, impetuosidade, simplicidade. E Simão era um galileu genuíno, que às vezes acarretava confusões. Eles eram como se fossem matutos, né? Que a gente chama. Nestes textos que lemos, no primeiro, Pedro manifesta um homem caridoso. Ele manifesta uma qualidade que quase depois talvez não vai aparecer, quando a mulher derrama um vaso de alabastro cheio de perfume sobre a pessoa de Jesus. Ele também aparece no texto quando Jesus anuncia que vai ser preso. Ele diz: ainda que todos possam te trair, eu jamais. Você já viu esse filme, né? E no texto, quando Judas chega com a comitiva de 500 soldados, a Bíblia fala de uma corte. Era mais ou menos isso. Era muita gente para prender um homem, mas é assim que está escrito. Então ele saca da espada e feriu um soldado chamado Malco. Cortou a orelha do soldado. Provavelmente queria cortar a cabeça, o soldado deve ter se desviado e ele cortou sua orelha. Um homem cheio de boas ações. Que bom. Que bonito, que romântico. Uma pessoa discípula de Jesus ser cheia de boas ações. Quero falar sobre as nossas boas ações que revelam a nossa alma. Em outras palavras, o que é que está por trás das boas ações de Pedro? Nós vamos ver. Em primeiro, a caridade.
acerca de caridade, né? Boas ações. Tinha um homem que conheci em algum lugar que era muito mau. Ele tinha cara de mau e era um homem mau. Mas volta e meia ele estava cuidando das flores, regando as flores, as plantinhas do jardim, do prédio. Então, eu indaguei tinha um médico do meu lado, eu disse, mas como é que pode, não há um contraste aí de personalidade? Ele disse, isso aí é culpa. Culpa. Estando Jesus em Betânia, Jesus estava na casa de Simão, tinha lá, apareceu uma mulher, era amiga de Jesus, sim, conhecida, com um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso, ele derramou sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa, e logo os discípulos, um outro evangelho diz que a ideia foi de Judas, não poderia ser diferente. Judas era ladrão, tinha a bolsa, não por acaso ele tinha a tesouraria nas mãos. A gente não sabe porque que Jesus nunca reclamou, né? Então, sabendo de tudo, é muito amor mesmo, na verdade. Então Judas tinha toda a chance de fazer o que ele queria. Portanto, uma situação daquelas, ele disse logo, isso aí vale 300 denários. É um estrago. Isso é um estrago que ela está fazendo. Então, o texto de Mateus diz que todos os discípulos disseram isso também, ou concordaram. Eu quero crer, para livrar a barra de Pedro, que Pedro foi na onda do filho das trevas. De modo que eles disseram todos, para que tanto desperdício? Tanto perfume. O perfume era caro. Alguém fala em 10 mil reais. Em cima de uma pessoa só. Pois é, diante de situações inusitadas, onde o amor de Deus, o amor por Deus, exibido de forma profunda e simples, são nessas horas que emerge a nossa verdadeira face. Aquilo que aparentemente é um grande estrago, é um prejuízo monetário para a tesouraria do colégio apostólico, que já era, talvez, já gastava com muitas coisas e não tinha muito dinheiro, certamente. Mas nessas horas que aparece a outra face do discípulo, o discípulo que era candidato a papa, vamos dizer assim, aparece com o lado capitalista, o lado do antigo pescador que não conhecia Jesus, que deixara tudo para seguir um estilo de vida simples. Agora, ele tem a mente materialista e se deixa dominar pela sugestão das trevas. Na verdade, ele toca na lama atirada contra eles e contra o Mestre e atinge ao Senhor Jesus e se entrega. Por que esse desperdício? Traído pela sua própria consciência, Pedro concorda com a fala do traidor, cuja motivação passava longe da assistência social, nós sabemos. A caridade nem sempre é produzida por um coração caridoso. Ela pode ser feita sem que tenha sido produzida por amor, sem que tenha sido motivada por amor. É uma caridade, sim. A sugestão, a ideia é bonita. É porque não se vendeu isso aí para dar para os pobres? Há tanto pobre, tanto leproso, tanto aleijado. Esse dinheiro vale muito, esse perfume vale muito. Então isso é uma ideia poeticamente caridosa, mas profundamente enlameada de sentimentos do inferno, na verdade.
A segunda ação, boa ação, que Pedro pratica, que fala sobre a sua alma escura, é a lealdade. Quando o Senhor Jesus lhe diz: esta noite todos vocês vão se escandalizar de mim, ou em mim. Porque está escrito, Jesus sempre apela às profecias. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas Pedro tomou a palavra, como sempre. A liderança do colégio apostólico parece que estava com ele. Ele disse: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E respondeu Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Agora, o confronto do pescador com a alma escura e com as mãos caridosas, com o rosto de caridade e com a fala de lealdade, o confronto deles é com a profecia plena, que anuncia a trágica e longa noite do Salvador. Agora o verdadeiro Pedro aparece, maior do que a profecia, e fala precipitada e vaidosamente e pateticamente, dizendo: eu jamais te negarei. E por trás daquele rosto conhecido, rudimentar, aquele homem de pele escura do sol, e de palavras fortes, de fala arrastada, por trás das suas palavras leais ao Senhor Jesus, está o homem que irá, daí a pouco, em seguida, ele vai produzir a mais dura prova que um discípulo de Cristo pode fazer para decepcioná-lo. Em seguida ele estava, no mesmo texto diz que ele estava no pátio, ele estava próximo a Jesus, ele acompanhava Jesus de longe. Como aqui teimar contra a sua própria natureza, ou contra o seu destino, já predito pelo mestre, que ele o trairia? Mas parece que a personalidade dele queria se impor para insistir com ele mesmo que ele não faria aquilo que o mestre disse que ele faria, ou seja, iria traí-lo. Ele segue escondidamente, de longe. Então, aproximou-se dele uma criada do palácio. Tu estavas também com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, verso 70, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Veja, as criadas, ninguém podia conhecer mais, ninguém conhece mais os visitantes do que os empregados, né? Às vezes até os donos da casa esquecem de quantos meninos entraram junto com os convidados oficiais. Mas, quantos tinha mesmo? Não sei quem foi que veio, mas eu só me lembro de fulano. Mas os empregados, os serviçais, eles sabem de tudo. Não se esqueça disso. E ele negou outra vez e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, verso 73, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Era conhecido. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aqui Pedro, que está separado de Jesus por uma parede,
Jesus está lá dentro, ele está lá fora. Às vezes próximo a uma fogueira, se aquentando porque fazia frio. Ele tem o dedo das criadas apontado para ele. Nada mais perverso e cruel para um traidor. E ele se torna agora o autor da mais nefasta ação contra o mestre. Ele que foi o autor da mais profunda e bíblica e divina declaração que um discípulo de Jesus pode dizer acerca dele na presença dele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só quem disse isso até hoje foi Pedro, e foi galardoado imediatamente como aquele que estava recebendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Não foi a carne, nem o teu estudo, nem a psicologia tua que lhe informou, que te informou acerca disto. Foi meu Pai que está no céu que te revelou agora. Esse homem não era um homem comum para Jesus, pelo menos. Ele consegue a façanha de esquecer totalmente do seu mestre. Ele esquece que jurara morrer por ele. Há menos de meia hora, provavelmente. Esquece que todo mundo conhecia um galileu, porque tinha a fala arrastada e tosca. Quem é que não sabe quando um adulto está falando? Todo mundo conhece. Esquece até, o grau de alienação era tal, que ele esquece até que nas madrugadas, obrigatoriamente, os galos cantam. E nega, categoricamente: não conheço esse aí. É claro que ele não era um traidor profissional, como Judas. Soube fazer a coisa bem feita. Ele estava traindo porque, para provar, primeiro, que Jesus tinha profetizado, e segundo, para mostrar que o homem é isso aí, que o coração do homem é, como foi dito aqui, Jeremias 17:9, desesperadamente corrupto. Que a fraqueza está com o homem, que não há ninguém que seja maior do que o que ele é, ainda que queira. O terceiro ato de bondade que nós fazemos, que Pedro fez, que praticou, e que revela profundidades cinzentas da nossa alma, os 300 tons de cinza, é a fidelidade. A fidelidade foi uma das coisas que marcou a vida de Pedro, ou a vontade de ser fiel. Trabalhou com um homem fiel, esteve ao lado de Cristo, ele não estava desviado do Evangelho quando praticou estas coisas. Era a pessoa mais próxima a Jesus de todos ali, era Pedro. Quando Jesus ia para os lugares particularíssimos, era Pedro um dos pouquíssimos que ele levava. O Monte da Transfiguração, por exemplo, Getsemane. Agora, o verso 49 do capítulo 26 diz que eles, aproximando a turba, os 500 soldados e mais alguns, com Judas aproximou-se, beijou ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse: amigo, para que vieste? Jesus tratou o inimigo, o maior inimigo, como amigo, chamou de amigo. Nisto, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus era Pedro. O Evangelho de João diz que era Pedro. Categoricamente. Sacou da espada e puxou
e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Um texto diz que a orelha foi decepada. E Jesus pegou a orelha e colocou no lugar direitinho. Isso é lealdade. A priori. Aparentemente. Pode ser teatro, mas era lealdade. Pode ser que não seja realidade, mas era lealdade. A guerra espiritual aqui chega no limite. É o máximo do confronto. Jesus fisicamente está diante de Judas. Isso não é moleza. A coisa era tão forte que aquele filme que passou há uns 10 anos, que um cineasta americano fez sobre Jesus, Mel Gibson, ele apresentava o grande erro daquele filme, exaltava a violência e mostrava um Jesus fraco. Jesus não estava nem um pouquinho fraco aqui. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que, o Evangelho de João diz que quando Jesus estava no Getsêmani, que eles se aproximaram, a turba com os 500 soldados, eles começaram a rodear o local pequeno, onde Jesus estava com um pequeno grupo. Então Jesus, olhando, disse: a quem é que vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E ele disse: sou eu. E quando ele disse: sou eu, caíram por terra assim, como um dominó. Imagine 500 soldados romanos bem armados caindo por terra, só porque ele disse: sou eu. Isso não era uma fraqueza. E eles levantaram e Jesus perguntou: a quem é mesmo que vocês estão procurando? Enfim, a guerra aqui chega no limite. E um passo errado poderia comprometer o quadro da cruz, se não fora a providência divina que já tinha tudo arrumado para acontecer. Nada pode fugir ao controle absoluto de Deus, é verdade. Por isso Pedro foi contido naquela hora. Porque não era uma guerra de espada. Uma hora ele disse, alguém trouxe 2 espadas, ele disse: basta, tá bom. Quando ele mandou se munir, porque agora era uma guerra. Então, nesta hora máxima de confronto, de tensão espiritual, psicológica, física, confronto físico. Então é aqui que se revela também, do fundo da alma do pescador simples da Galileia, o espírito mundano, alojado nas prisões da sua alma, que o priva de participar ativamente e positivamente do cumprimento da profecia mais brilhante, dita há pouco tempo pelo seu próprio mestre: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Pedro quase se impediu de ver isso, se não fora o plano eterno de Deus para salvar o homem, com aquele quadro todo já, como eu disse, preparado. Na hora extrema da vigilância, do confronto físico e aterrador com as trevas, o fraco e indolente líder do colégio apostólico, a pretexto de fidelidade, e traído por seu espírito beligerante, cai como uma avezinha inocente na rede da sua própria, nas teias da sua própria alma, e decide por errar. Puxa a espada na hora mais errada da história, mostrando que não entendia ainda nada dos propósitos de Deus, do reino de Deus. Ele que caminhara 3 anos com o mestre, com uma proximidade que nem o outro teve, provavelmente, ainda não conseguia entender as coisas mais claras do reino de Deus, da história do reino de Deus, os fatos que aconteceriam com Jesus, ele não entendia ainda. Fatos concernentes à salvação do homem. Ou seja, ele não entendia que Jesus tinha que morrer para salvar o homem, então ele não tinha ideia da salvação do homem, num certo sentido.
Agora você aí, que está me ouvindo, bom, vocês aguentam umas perguntinhas daquelas bem tremendas? Vamos lá. E se você pusesse em julgamento as reais motivações que estão por trás dos seus atos de bondade, misericórdia e de amor? Agora foi pesado. Número 2. Posso fazer mais uma? Vocês estão calados. Nem parece uma igreja de Assembleia de Deus. Ninguém diz aleluia. E se você tirasse algo que é oferecido a Deus, está sendo oferecido a Deus, se tirasse ou quisesse tirar aquilo para ajudar a outrem, a quem você, na verdade, está querendo ajudar? Como discípulo de Cristo, você segura as pontas mesmo no momento de tensão e confronto espiritual com as trevas? Glória a Deus. Amém? Gostei do sim. Amém. Quarto, que tipo de situação de confronto com as trevas podem lhe vulnerabilizar e fazer você ficar totalmente desconhecido de você mesmo? Não se preocupe, todos nós somos assim. Eu, você, Pedro e o resto do mundo. Que isso não nos console, mas que sirva de ajuda para crescermos, para não confiarmos em nós mesmos. A vaidade vai adiante da queda, está escrito. Então toda vida que você confia em você, está sendo a mais vaidosa de todas as pessoas do mundo. E vai cair. A história mostra isso. O processo de caminhada com a vaidade prevalecendo, é um processo que vai culminar na queda. Pedro confiou em si próprio. Todos esses eventos aqui mostram ele confiando nele mesmo. A pergunta é: você depende de quem? De você ou de Deus? Glória a Deus. Amém. Esse era o Pedro que todo mundo fala. Esse é o Pedro pescador, crescendo com Jesus. No crescimento espiritual, nós falhamos. É a coisa mais natural. É um discípulo de Jesus cair numa falha, desde que ele se arrependa, como fez Pedro. Se torna natural. Depois que você passa os evangelhos, ou o evangelho, a história de Pedro, quando você entra no livro de Atos, então você vê um outro Pedro. Agora sim, aquele homem volúvel, inconstante, sem o domínio das suas próprias ações, agora se transforma num homem diferente. Jesus não está mais na sua companhia, ou ele na companhia de Jesus. Jesus está no céu. E ele é o homem que vai, agraciado por Deus, é escolhido por Deus para liderar aquele momento inicial da igreja. Tanto os dias que se passaram entre a ascensão de Jesus aos céus, quando foi visto por mais de 500 pessoas, até o dia
da descida histórica e inaugural do Espírito Santo sobre a igreja. E durante a caminhada dos primeiros dias, os mais terríveis dias provavelmente da igreja, mas os dias de maior manifestação do Espírito Santo sobre a terra através da igreja foram aqueles. Pedro estava na liderança. Tinha que ser um homem marcado pela experiência com Deus. Tinha que ser um homem que foi marcado pela experiência que mostrasse as suas fraquezas, que ele é primeiramente fraco, para depois mostrar-se um líder da igreja. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo e as circunstâncias que o acompanharam levaram a uma mudança maravilhosa na vida do apóstolo Pedro. No dia de Pentecostes, ele foi uma das principais testemunhas do Senhor. Curou um homem no portão do templo. Foi aprisionado por isso e destemidamente se defendeu diante do Sinédrio, Atos 4, de 8 a 21. Ele julgou um casal nos primeiros dias. Ele estava num lugar como esse. A igreja tinha feito uma campanha. Todo mundo que estava ali doou alguma coisa e disse: eu dou isso, esta casa, ou um carro, ou a quantidade X de dinheiro. De repente chega um casal que se combinara doar, mas retirar algo que ele já havia doado. Parte do que ele já havia doado, que já havia consagrado, eles retiraram, porque talvez pensaram: nós vamos ajudar a igreja e a nós também. Qual é o problema? Pedro estava ali quando o Espírito Santo falou, né, através dele. Através de Pedro, as palavras de Pedro, as palavras do Espírito Santo na boca de Pedro, causaram a morte imediata do casal, um após o outro. Isso era o Pedro que nós vimos no início. Agora ele é outro. Ele é o homem capaz de julgar as coisas erradas, porque ele já passou por dificuldades e provas tão duras. Foi ele que Samaria repreendeu um mago, um bruxo, que estava querendo ganhar, faturar em cima do evangelho. Se fosse hoje, eu não sei nem como é que seria a situação, se Pedro vivesse com aquela situação, diante de tanta magia, de tanto evangelho mágico que temos hoje. Ele repreendeu Simão, o mago, Atos 8. Foi ele que curou Enéas e trouxe de volta à vida Dorcas. Foi ele que em Jope teve uma visão para pregar o evangelho ao gentio Cornélio, centurião. E foi ele que foi aprisionado por Herodes Agripa, e entregue por um anjo. Assim o homem vai sendo moldado como um líder verdadeiro e se transformou. A história mostrou como um dos maiores líderes da igreja evangélica. Esse é o homem que seguiu a Cristo, que negou absolutamente a pessoa de Cristo, ter conhecido a Cristo, que gostaria que Jesus nem fosse ungido, nem compreendia a coisa mais simples, que precisava ser ungido para morrer. Jesus disse: ela está me antecipando a minha morte. Ele não entendia isso. Agora é um homem restaurado, um homem cheio de sabedoria, do poder de Deus. Escreveu 3 cartas. É um homem que superou todas as dificuldades. Você também é assim. Nós todos somos assim. Nós precisamos nos identificar com Pedro, com as fraquezas dele, porque nós temos as nossas também, talvez diferentes, às vezes parecidas, mas sabendo que volta e meia, às vezes até causando algo mais prejudicial ao evangelho do que o que Pedro fez,
mas no final a gente vai ser de volta colocado no caminho do Senhor. De volta estamos atuando com o Evangelho Santo, porque as nossas mentes estão ligadas em Deus, que os nossos joelhos agora estão no chão, nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos nos ajoelhando, nos humilhando na sua presença. Portanto, somos filhos, somos servos, somos dele, nós somos propriedade, nós não podemos errar eternamente. Os nossos erros passam, nossos erros são consertados, os nossos erros são considerados erros pelo Senhor nosso Deus para a nossa construção espiritual. Eles são usados para a construção do homem espiritual que está em nós. Vamos ser melhores. Amanhã vamos ser melhor que hoje. No próximo ano vamos estar mais acima espiritualmente que hoje. Daqui a 10 anos somos melhores do que hoje. Hoje somos melhores que ontem.